No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli sofre acidente doméstico e é internado em hospital em São Paulo para exames. Reino Unido diz ter certeza que Rússia tentou hackear dados de pesquisa de vacina contra a Covid-19. Em novo ato pró-Bolsonaro em Brasília, manifestantes desrespeitam a obrigatoriedade do uso da máscara e fazem críticas ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 20 de julho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Em um fim de semana com poucos acontecimentos no cenário político brasileiro, eu gostaria de aproveitar o nosso espaço editorial do programa de hoje para ler um ótimo texto divulgado na semana passada, que eu já gostaria de ter levado ao conhecimento de vocês antes. De autoria da jornalista Norma Cury, esposa do também jornalista e saudoso Alberto Dines, publicado no site do Observatório da Imprensa. O título do artigo é Eu, Tu, Eles. Eu, petrificada diante dos 90 mil mortos até o final do mês. Você, rindo da morte. Eu, de máscara. Você, abre aspas, coisa de viado, fecha aspas. Eu, Mandetta. Você, cloroquina. Eu, vermelha de vergonha. Você, alvo da chacota do mundo. Eu, comunista. Você, vândalo, destruindo a Cinemateca Brasileira, a Casa de Rui Barbosa, Funarte, Fundação Palmares, Educação, Cultura, Meio Ambiente, Direitos Humanos. Eu, pomba da paz. Você, ave de rapina sequestrando a bandeira, o amarelo, a democracia esquerda. Eu, somos 70. Você, 30%. Olavistas, evangélicos, militares, centrão, arruaceiros. Eu, morando num abacaxi gigante chamado Brasil. Você, tramando as eleições de 2022. Eu e tu, guardando cada pedacinho do bom do país para colar no mapa depois que você se for. Você, mito que vem do apelido Palmito, como alegou pelas pernas finas. A rede bolsonarista é bem mais ampla do que as 88 contas inautênticas bloqueadas no Facebook. É só somar YouTube, que pertence ao Google e Twitter, o Instagram, os disparos em massa, algoritmos do ódio. Contas falsas que se retroalimentaram ao custo de 8 milhões de reais. Redes de fake news respingando nos 3 garotos do capitão, todos acusados de rachadinhas, corrupção, em seus gabinetes. Um dos disparos partia de dentro do Palácio do Planalto. Era o dedo de Tércio Arnaud Queiroz, assessor especial da presidência. Abre aspas, sobrou para quem me apoia, fecha aspas. Sofre Bolsonaro que, apanhado pela justiça com histórico de atleta, permite ser apanhado pelo vírus. Outro assessor especial de assuntos internacionais da presidência, o olavista Felipe Martins, apela aos donos das redes excluídas. Saiam da bolha em que nos metemos, sejam persuasivos. Carluxo, abre aspas, estou cagando para esse lixo de fake news e demais narrativas, fecha aspas. Parlamentar desde 2001 aos 17 anos, o vereador 02 quer desistir da reeleição e se mudar do Rio para perto do pai. Senador,
Flávio, do Republicanos do Rio de Janeiro, pergunta se a plataforma ultrapassou ou não os limites da censura. Até onde se sabe, todos eles, responsáveis pelas publicações, são livres e independentes. 01 ainda contesta os julgamentos que bloquearam as contas. Abre aspas, não condizem com a nossa democracia, fecha aspas. 03, o deputado federal Eduardo, do PSL de São Paulo, promoveu um ato público em Brasília em defesa das armas e munições. Olavo de Carvalho, na rede Parler, abre aspas, não precisam rastrear minhas mensagens, senhores juízes e congressistas. Só tenho uma, é pública e dirigida a vocês. Vão tomar no... Fecha aspas. Foram anos de ataques contra os opositores de Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Maia, o escritor e jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept, o ex-ministro fritado da Saúde, Nelson Mandetta, Sérgio Moro, Lula, os jornalistas, a imprensa. O que assusta os bolsonaristas na ação de bloqueio do Facebook e a retirada do anonimato é a ameaça a Bolsonaro. São 8 ações no TSE, 4 sobre o suposto uso de notícias falsas na campanha de 2018. Junto, o STF apura ataques e ofensas contra os ministros que partiram de arruaceiros, como Sara Geromini e o blogueiro Oswaldo Eustáquio. Também de aliados e apoiadores do presidente que tiveram equipamentos apreendidos pela Polícia Federal. Se houver comprovação das conexões com o Planalto e compartilhamento de provas, a chapa Bolsonaro-Mourão pode ser cassada. A ala bolsonarista e olavista está inquieta. No Twitter, o blogueiro Alan dos Santos reagiu. Abre aspas. Acabou, porra! É para parar o conservadorismo e deixar que ele fosse criminalizado? Fecha aspas. Irritados, aventam uma chapa presidencial com o ministro Fujão Abraham Weintraub e o vice e atual chanceler Ernesto Araújo. Mais pérolas de Carluxo. Abre aspas. O velho teatro das tesouras volta a agir mais descarado. Os traíras vermelhos com seus porcarias, alinhados com os tucanos e seus gulosinhos biografados. Só observar o movimento das prostitutas das últimas décadas. A roupagem muda, contudo, o rabo sempre fica de fora. Fecha aspas. Uma pérola que nos lembra um Brasil, que é mistura de Macunaíma com samba do crioulo doido de Stanislau Ponte Preta. Esta semana, o ex-assessor de Carluxo de 2002 a 2017, Luciano Querido, foi nomeado presidente da Funarte sem nenhum envolvimento com cultura, além de fidelidade à ideologia e aos saudosistas do Império. Na mesma linha, o quarto ministro da Educação, Milton Ribeiro, é pastor, reverendo da Igreja Presbiteriana Jardim à Oração, em Santos, membro do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, entidade que mantém a universidade onde foi vice-reitor. Especialista em religião, a escolha recai pelo apreço à família e aos valores. Já alegou ser a favor de castigo físico para educar crianças. Os princípios da educação, gestão, implementação e articulação de políticas vão para o espaço. Junto com o fato de que este é um Estado laico, Ribeiro é mais uma escolha ideológica, adoçando a ala evangélica, mas irritando as outras 3, olavista, militar e centrão. Crianças estão sem aulas há 100 dias. A pandemia mina a economia, 11 milhões de empregos perdidos, pais retirando os filhos das escolas, 265 mil alunos abandonaram as universidades particulares nos últimos 2 meses. O vírus avança. Enquanto Bolsonaro negava, morreram mais de 65 mil. E não sei por que tanta estranheza ao artigo de Hélio Schwartzman na Folha. Abre aspas, porque torço para que Bolsonaro morra, fecha aspas. Concluiu. Abre aspas, a ausência de Bolsonaro significaria que já não teríamos um governante minimizando a epidemia nem sabotando. Prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida, fecha aspas. O ministro da Justiça, André Mendonça, que já pediu a cabeça do chargista Aroeira e do repórter Ricardo Noblat, requisitou a abertura de inquérito na Polícia Federal e o secretário Fábio Weingarten o acusou de fomentar o ódio. Schwartzman reagiu, abre aspas, Bolsonaro torceu pela morte de Dilma, infartada ou com câncer. Defendeu o fuzilamento de FHC.
Fui bem mais gentil com o presidente do que ele com seus predecessores, fecha aspas. Desde março, o presidente reclama de estarmos superdimensionando o poder destruidor desse vírus. Acusou a mídia de propagar fantasia e histeria sobre a gripezinha. Alguns vão morrer? Lamento, essa é a vida. Enfrentar como homem, porra. Tá com medinho de pegar vírus? Eu não sou coveiro, tá? E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. É destino de todos. Infelizmente acontece. Bolsonaro é um entre os quase 2 milhões de infectados no Brasil. Perdeu o crédito até para acreditarmos que ele está com o vírus. Outros articulistas já não sabem se foi o vírus que contaminou Bolsonaro ou o contrário, e torcem para que ele viva e responda por seus atos diante do Tribunal Internacional de Haia. É chamado de Capitão Corona lá fora. Ele também perdeu o crédito diante de executivos brasileiros que reclamam do boicote que sofrem lá fora e dos fundos estrangeiros. Eles cobram 14 meses seguidos de desmatamento na Amazônia, incêndios criminosos, grileiros agindo sem fiscalização na gestão indecente do ministro Ricardo Salles. Tarde demais, o vice Mourão admitiu que o combate começou tarde demais. Para abaixar o carbono, incluir comunidades locais, valorizar a biodiversidade. Enquanto deixa de usar 33 milhões de reais repassados ao Fundo Amazônia pela Noruega e Alemanha para fiscalizar crimes na floresta, o Brasil perde 4 bilhões de dólares anuais dos fundos internacionais e ainda veta fornecimento de água aos indígenas. Adaptem-se ou desapareçam, Bolsonaro desejou aos povos indígenas, enquanto Salles tratava de desmobilizar IBAMA, FUNAI e CMBio. O Brasil não é deles, dos infiltrados, incendiários, autoritários, apócrifos. Estou quase acreditando que o Brasil pode voltar a ser meu, seu, nosso. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o deputado estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro, Flávio Serafini. Flávio Serafini, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Flávio, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Flávio, antes de nós falarmos da complicada situação política do Rio de Janeiro, com essas denúncias de corrupção na saúde que trouxeram implicações ao governador Wilson Witzel,
e gostaria de abordar as questões relativas às finanças do Estado. Houve uma queda acentuada na arrecadação por conta dessa pandemia. Foi acertado aquele acordo de ajuda emergencial do governo federal para com estados e municípios, que envolvia uma série de contrapartidas. Como ficou essa situação? O dinheiro já chegou? Como andam os cofres do Estado? A situação econômica do Estado é muito crítica. Em primeiro lugar, pelo orçamento do próprio governo. O Rio de Janeiro perdeu a arrecadação com a crise, perdeu tanto pela diminuição da atividade econômica, o que significa menor arrecadação com impostos, quanto pela redução do valor do barril do petróleo, que levou a uma queda da arrecadação com royalties. A ajuda federal, que é muito importante, ela é num valor muito abaixo do que seria necessário. Ela é de 2,5 bilhões, já foram repassados pouco mais de 1 bilhão e ainda serão repassados mais cerca de 1,4 bilhão. Essa ajuda é importante, mas é insuficiente porque não cobre as perdas do Estado, que no total vão girar ao redor de 10 bilhões de reais. Além disso, do ponto de vista mais da economia mesmo, da vida real do Estado, da sociedade, a gente também está assistindo a um aumento do desemprego, a uma diminuição na atividade econômica. O setor de serviços, por exemplo, que é um setor muito importante no nosso Estado, teve de março para abril uma queda de 20%. Isso já vindo de 5, 6 anos de queda. Então, a gente está numa situação econômica realmente muito dramática e é importante que haja um planejamento para o governo ter capacidade de tomar ações que induzam novos ciclos de desenvolvimento. Para piorar, Flávio, nós temos o congelamento do salário dos servidores por conta desse auxílio emergencial aprovado pelo Congresso. O cenário, que já é péssimo, tende a ficar dramático. Aliás, essa proibição de reajuste já está em vigor, não é isso? Exatamente. A gente no Rio de Janeiro está vivendo um processo de precarização crescente das condições de trabalho dos servidores. Eles já estão praticamente todas as categorias há 5, 6 anos sem ter sequer recomposição das perdas, ou seja, a inflação acontece todo ano e os servidores não têm sequer a perda da inflação recomposta. Então a gente tem aí uma média de cerca de 30% a 35% de perdas salariais desses servidores. Significa empobrecimento dos servidores, precarização dos próprios serviços públicos que vão sendo prestados e menos dinheiro circulando na economia. É um componente a mais nesse ciclo recessivo que a gente se encontra. Agora, quem tem visto a situação ficar ruim para o seu lado, Flávio, é o governador Wilson Witzel, que já enfrenta esse processo de impeachment aí na Assembleia Legislativa e agora vê a possibilidade de delação do ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, preso recentemente e que rapidamente acertou com a Procuradoria-Geral da República esse acordo. Segundo informações às quais tivemos acesso, o Edmar Santos teria uma série de provas que incriminam o político do PSC. Como é que você vê essa bomba que pode ser a delação do Edmar Santos, Flávio? Uma possível delação do Edmar Santos pode ser o golpe de misericórdia no governo Witzel. É um governo muito frágil, se elegeu no escopo da extrema-direita, que é o mesmo processo que levou Bolsonaro à presidência da República. Hoje a extrema-direita mostra sua incapacidade de governar esse país, Bolsonaro boicotando todas as medidas de enfrentamento a essa pandemia. O governo Witzel, ao governador se declarar pré-candidato a presidente, rompe com o bolsonarismo, tenta se aproximar do centrão, mas não consegue estabelecer uma relação ali minimamente de confiança. E agora, na pandemia, quando estouram as denúncias de corrupção, o governo perde completamente a base, está mais de um mês na Assembleia Legislativa sem líder do governo. Eu nunca vi nem ouvi falar disso na minha vida, um governo que há mais de um mês não tem nenhum deputado que aceite ser seu líder na Assembleia Legislativa. E as denúncias crescendo, né? Ele já teve as contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, são várias denúncias de corrupção, é um governo muito frágil e uma possível delação do Edmar pode ser o componente que está faltando para acelerar o processo de impeachment que já está em curso, né? Dificilmente o governador vai ter forças para reverter esse processo, a não ser que o Poder Judiciário consiga segurar. Mas aí é que
uma delação premiada do Edmar Santos tende a neutralizar qualquer possibilidade de um acordo ou de um entendimento majoritário no judiciário que segure esse processo de impeachment. Aliás, você acha que algum desses seus colegas aí da Alerj também tem motivos para se preocupar com essa delação do Edmar Santos, Flávio? O Witzel, apesar de hoje quase não contar com apoio na Assembleia Legislativa, tinha alguns deputados muito próximos a ele antes de todo esse processo. É provável que sim. Geralmente esses esquemas de corrupção estão relacionados a loteamentos do governo, a contratação de empresários parceiros do governo ou de parlamentares. É provável que haja também alguns parlamentares aí envolvidos, até pelos setores que a gente vê do governo que estão atingidos, porque não é só a saúde, a gente sabe que tem outras áreas também que têm contratos suspeitos, inclusive com os mesmos grupos econômicos. E como está o andamento do processo de impeachment do governador na Alerj, Serafine? Parece que a defesa do Wilson Witzel pediu, sem sucesso, ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para suspender essa análise que pode levar ao seu afastamento do cargo. O prazo de 10 sessões para que ele apresente sua defesa continua contando, não é isso? Como anda esse processo na Assembleia Legislativa? O processo segue correndo na Assembleia Legislativa. O Witzel tentou paralisar o processo com uma ação no Tribunal de Justiça, perdeu, recorreu ao órgão especial do Tribunal de Justiça. É muito difícil que ele consiga uma vitória ali também. E na Alerj o processo continua correndo. Inicialmente os deputados falaram, vamos paralisar para pedir o inteiro teor do processo que corre contra o Witzel no Superior Tribunal de Justiça. A Assembleia não conseguiu o teor desse processo, até porque parece que envolve alguns deputados. Então a Assembleia resolveu dar prosseguimento ao processo normalmente, porque os elementos que já são públicos, que se tem acesso, já são suficientes para considerar a responsabilidade do Witzel diante dessas grandes denúncias de corrupção. Outro episódio que nós vimos na última semana aqui no estado foi essa denúncia do Ministério Público Federal contra o empresário Jacó Barata Filho, conhecido como o Rei dos Ônibus, e o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Mário Guimarães. Eles são acusados pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas no setor de transportes. A ficha corrida desse Jacó Barata é longa, não é, Serafine? Já estava demorando para surgir essa denúncia. Essa denúncia é fundamental. Primeiro porque ela pega o Jacó Barata, que é o líder, o principal articulador da máfia dos transportes, que é uma máfia que atua no estado do Rio de Janeiro há décadas. Segundo, porque envolve também o Poder Judiciário, porque é importante que se entenda que nenhum grande esquema de corrupção como esse dos transportes públicos, que vigorou no estado durante décadas e continua ainda com muita força, vigoraria sem também ter sustentação no Poder Judiciário. Então, essa é uma denúncia muito importante, que a gente espera que tenha desdobramento. A gente tem que ter logo a licitação de novo dos ônibus intermunicipais, desfazer esse poderio dessas empresas de transporte que continuam comandando o estado do Rio de Janeiro, mesmo investigadas, mesmo denunciadas, mesmo, inclusive, em várias situações aí, a gente assistindo até condenações. A grande questão, Serafine, é que essa máfia da FETransport é antiga aqui no estado. Por que não se estatiza o transporte público no Rio de Janeiro? Não seria viável o poder público administrar essas linhas de ônibus? Qual seria o melhor modelo para o transporte público no Rio? Nas últimas décadas no Brasil, a gente tem assistido ao crescimento de uma visão de mundo que diz que o Estado não pode ser gestor de nada. Isso tem levado permanentemente a privatizações e tem criado cada vez mais amarras, inclusive legais, para impedir que o Estado possa gerir determinados setores da economia. A pressão agora pela venda da SEDAI é mais um exemplo disso. E no caso dos transportes tem se consolidado muito essa leitura. O que é curioso é que o Estado subsidia com bilhões de reais todos os modais de transporte, inclusive o modal de ônibus, e não consegue sequer ter uma fiscalização eficiente. Na minha visão, o Estado tinha que, no mínimo, ter uma empresa pública de transporte que funcionasse com linhas consideradas importantes, estratégicas, e que se servissem, ao menos para o Estado conseguir mensurar
quanto se gasta de fato para fazer uma operação desse tipo e não ficar dependente de análise de planilhas de custos das empresas que a gente já sabe que são completamente viciadas, falseadas, levando o governo a subsidiar, a permitir preços altos de passagem, muitas vezes sem necessidade. Eu acredito que isso seria um caminho fundamental para o Estado do Rio de Janeiro, inclusive para ter uma maior regulação da parte do transporte que, porventura, continuasse nas mãos do setor privado. Uma empresa pública de transporte que permitisse o Estado controlar uma parte dos modais, especialmente aí no transporte de ônibus, onde a gente tem essa caixa preta, seria muito importante. Todos esses episódios, Serafine, estão ligados a um histórico de corrupção no Rio de Janeiro, que não atinge apenas o setor da saúde ou dos transportes. É um mal que está disseminado por diversas pastas e em diferentes gestões. Você vê uma saída para se resolver o problema da corrupção aqui no nosso estado, Serafine? Saída simples, não. O problema da corrupção não é um problema exclusivamente moral. Ele é parte de uma engrenagem de manutenção de um sistema de poder, onde o poder público ele é gerido por, de alguma forma, capachos do poder econômico, e a corrupção é o que pavimenta, é o que dá liga para essa dinâmica, né, de poder. A gente tem que mudar essa dinâmica de poder como um todo, estabelecer outras bases, outra hegemonia, outra lógica de relação da sociedade com o poder público, com os parlamentares. É óbvio que os parlamentares eleitos, muitos ali, representam a determinados interesses, então o parlamento reflete isso. A gente tem que mudar, tem que ter mais transparência, mais controle sobre os parlamentares, mais cobrança, o judiciário tem que funcionar melhor e a população também tem que fazer a sua parte e acompanhar esse processo. Mas a gente tem que atacar essas relações de poder promíscuas que acabam se pavimentando por meio da corrupção. Para encerrar, Serafine, diante desse cenário de crise constante, corrupção, denúncias, os parlamentares se tornam ainda mais importantes. Qual é o papel dos deputados estaduais com todos esses desafios que estão postos? Olha, eu acho que os deputados estaduais têm o dever de cobrar, de fiscalizar, de propor caminhos. Eu, por exemplo, aprovei uma lei que trata da política de reconversão industrial. Num cenário de crise como esse que a gente está, de pandemia, de uma nova forma de vida que está tendo que se organizar com novas demandas. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro teve que comprar respiradores, equipamentos de proteção individual, a sociedade toda comprando máscaras. Eu apresentei um projeto para que o governo do Estado tenha ferramentas para estimular que setores da indústria se adequem a essas novas demandas e produzam aquilo que o Estado e a sociedade estão precisando. A gente, por exemplo, tem um setor têxtil, de vestuários na região serrana, que poderia ser direcionado para produzir vestimentas para os hospitais que estão consumindo numa quantidade muito maior, máscaras para toda a população, isso com estímulo do Estado. Isso é você responder à crise econômica e, ao mesmo tempo, se fortalecer para combater a pandemia. Não é nem a loucura que o governo Bolsonaro quis fazer de deixar as pessoas morrerem em suposto nome de salvar a economia, e nem uma inação que acabou que é o que aconteceu com o governo Witzel, que não conseguiu tomar nenhuma atitude para nos fazer enfrentar essa crise. Acho que o papel do parlamentar é também pressionar para tentar construir caminhos, e a gente tem feito muito isso. Eu, por exemplo, na Assembleia Legislativa, eu presido a Comissão de Educação. E nessa pandemia tem sido uma das áreas mais críticas, as aulas precisaram ser suspensas. E como deputado eu tenho lutado para que toda criança, todo adolescente tenha acesso à educação de qualidade, mesmo nessas circunstâncias especiais. Por exemplo, a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro fez uma opção de oferecer aulas através da internet durante esse período da pandemia. A gente questionou muito e tem lutado muito porque mais da metade dos alunos da rede estadual não tem acesso à internet. Então a gente tem pressionado para que a rede de educação desenvolva outras atividades, entregue material didático na casa dos estudantes e, principalmente, se planeje para não deixar ninguém para trás. Num momento de crise como esse, o que tem que guiar a ação do poder público é a ideia de que não pode deixar os mais vulneráveis desamparados. A gente, por exemplo, acha que a aposta na educação por meio online, na rede pública, deixa um buraco que mais da metade não tem esse acesso. Então a gente tem pressionado muito, trabalhado para que outras formas
de educação remota, de educação à distância, sejam desenvolvidas e para que se planeje uma volta só quando tiver condições epidemiológicas, nesse momento ainda não há, que também leve em consideração esses desníveis que aconteceram, que refletem as desigualdades da nossa sociedade, mas que se aprofundaram com esse cenário de pandemia. Então, o parlamentar também ele tem essa tarefa de lutar para que a política pública seja de fato capaz de atender às demandas da população. Eu, como professor, como alguém que tem atuado muito no campo da educação, tenho me esforçado e trabalhado muito durante essa pandemia. Flávio Serafim, eu quero te agradecer mais uma vez por conversar conosco aqui no Faixa Livre, desejar a você uma ótima semana de trabalho e um forte abraço. Olha, eu que agradeço o convite. O Faixa Livre é sempre um programa fundamental para debater a situação do Estado do Rio de Janeiro, para aprofundar as análises, e é muito importante, eu gosto muito de estar presente. E num momento como esse de pandemia, onde o governo federal tem espalhado tanta desinformação, ajudado a confundir, onde o governo do Estado do Rio de Janeiro está fundado em corrupção, a prefeitura aqui do Rio de Janeiro, do Crivella, também não consegue apontar um caminho para a gente ter segurança no enfrentamento a essa pandemia. Ter informação de qualidade, ter debate é muito importante, e o Faixa Livre cumpre esse papel e eu fico feliz de poder contribuir. Um grande abraço para vocês todos. Tchau, tchau. Conversamos aqui com o deputado estadual pelo PSOL no Rio de Janeiro, Flávio Serafini. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Agora eu aproveito para retomar a leitura dos recados de vocês, ouvintes. Eu tenho mensagens aqui, inclusive do mês passado, olha só. O Fábio Antifascista Ecopessoal diz o seguinte: o fato do advogado Assef deixa de ser o advogado do Flávio Bolsonaro não muda o fato de que ele tem de dar explicações ao Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro de que não sabia que Queiroz estava em seu escritório. É verdade, Fábio, a gente está aguardando aí as explicações desse Frederic Wassef para a Justiça do Rio de Janeiro. Está muito claro o envolvimento dele aí com o Fabrício Queiroz e esperamos que nos próximos dias a gente tenha novidades a respeito desse tema. Obrigado aí pelo teu recado, Fábio. Agora eu tenho uma crítica aqui do Emanuel Cancela, que é sócio da Associação de Engenheiros da Petrobras, foi um antigo diretor da AEPET, e ele diz o seguinte: como sócio da AEPET, lamento o comentário do programa Faixa Livre de 23 de junho, seja por mais de 5 minutos de um artigo de O Globo. Para quem não sabe, o Globo apoiou e cresceu à sombra da ditadura militar de 1964. A Globo foi a principal protagonista do golpe contra a presidente Dilma, contra a qual nada ficou provado, principalmente crime de responsabilidade. E foi o então juiz Sérgio Moro, premiado pela Globo, que prendeu Lula, sem provas, na véspera da eleição, líder em todas as pesquisas, e Moro, pela proeza, recebeu como prêmio o Ministério da Justiça e a promessa de ser indicado ministro do STF. Como se não bastasse, a Globo, junto ao governo de FHC, trabalhou pela privatização da Petrobras e, na época, o Globo comparava a Petrobras a um paquiderme e chamava os petroleiros de Marajá. E foi da Globo o editorial de dezembro de 2015, o editorial "O pré-sal pode ser patrimônio inútil". Como a AEPET é a principal patrocinadora do programa e uma entidade petroleira, não seria um equívoco usar como positivo artigo do Globo como base de seu comentário.
Bom, Emanuel, primeiro eu quero te agradecer a crítica e quero colocar algumas questões a respeito do seu comentário. Primeiro, a gente concorda plenamente com você a respeito do posicionamento ideológico da Rede Globo. O Faixa Livre sempre combateu os posicionamentos dessa emissora, claramente golpista, desde 1964. Isso aí é inegável e a gente concorda plenamente. A grande questão, Cancela, é que o Faixa Livre não lê nenhum editorial do Grupo Globo, tampouco de qualquer outro veículo. O que nós fizemos aqui no dia 23/6 foi a leitura de 2 artigos publicados pelo jornal o Globo. E os artigos não exprimem o posicionamento do veículo. Eles colocam apenas a posição dos seus autores. Neste caso que você se refere ao psicanalista Paulo Sternick e à documentarista e jornalista Dorit Harazin. Esses artigos exprimem apenas a opinião dessas 2 figuras. Como todos nós sabemos, o que exprime o posicionamento de um veículo é o seu espaço editorial, como nós fazemos aqui no Faixa Livre diariamente. Desta forma, eu devo discordar da tua crítica a respeito desse posicionamento do programa Faixa Livre. Nós reforçamos que, de forma alguma, concordamos com o posicionamento ideológico do Grupo Globo e, eventualmente, lemos artigos e colunas de pessoas que publicam naquele veículo, que não exprimem, evidentemente, o posicionamento do Grupo Globo. Feita essa observação, eu te agradeço mais uma vez pelo comentário, tá bom, Manuel? Um abraço para você. Já o Isaías Pedraça faz uma observação aqui. Ele diz o seguinte: aqui na Ilha do Governador, o som da Rádio Bandeirantes está péssimo. Avise o técnico para tirar a vinheta quando o apresentador estiver apresentando o editorial ou os comentários. Pois é, Isaías, a gente te agradece esse recado. A gente já avisou aqui para o nosso operador e ele tomou uma iniciativa a esse respeito. Obrigado aí, Isaías. Enquanto isso, o Raul Manfio, lá no nosso Facebook, faz um elogio aqui ao programa. Ele diz: mais uma vez um excelente programa do Faixa. Aproveitando, deixa uma sugestão. Haveria meios para gravar o programa de forma corrida? Algumas ferramentas como o Zoom, Google Maps e etc. possibilitariam uma troca de ideias mais fluida e um diálogo um pouco mais rico. Sei que o momento é excepcional e a fórmula adotada, perguntas e respostas, reduz as dificuldades impostas por tal situação. Mas como tenho participado de reuniões e frequentado aulas bastante proveitosas através de meios de encontro virtual, acho que seria uma opção interessante a considerar para a melhoria da nossa trincheira radiofônica em tempos tão difíceis. Abraços. Abraços para você também, Raul. Eu preciso falar algumas coisas a respeito disso. A gente tem recebido muitas mensagens justamente nesse sentido. O nosso grande calcanhar de Aquiles aqui no programa é a qualidade do áudio. Por isso que nós temos feito a gravação do programa desta forma. A gente entende que desta maneira prejudica o diálogo, o debate, mas infelizmente essa foi a melhor maneira encontrada para que nós pudéssemos garantir uma qualidade do áudio suficiente para que vocês pudessem ouvir o programa através das ondas do rádio AM. Todos os outros formatos de gravação via internet trazem uma qualidade reduzida de áudio. A própria captação fica prejudicada. Ainda que pela internet seja possível acompanhar de maneira fluida, mesmo que seja necessário uma série de edições, e essa é uma outra questão, porque o trabalho de edição é extremamente cansativo e demorado. A gente tem de lembrar que o programa Faixa Livre é um programa diário de 2 horas de duração, ao contrário de muitos outros programas que são semanais, enfim, ou que tenham uma duração menor que o Faixa Livre. Então, pesando todas essas questões, especialmente a qualidade do áudio para a transmissão pela rádio, nós optamos por fazer nesse formato, que infelizmente nos prejudica no que diz respeito ao debate, mas oferece a melhor qualidade de áudio possível para vocês ouvintes, tá bom? Eu te agradeço aí, Raul, o comentário e fica feito o esclarecimento. Já o Márcio Berclaz, advogado lá do Paraná, diz o seguinte: querida Celeste, que entrevista do Nildo Ouriques hoje. Quero ver o Ciro fugir da produção do Faixa Livre. Aí complementa aqui com risos. Pois é, Márcio, a gente te agradece aí o recado. O Nildo se posicionou criticamente aí a respeito do livro que foi publicado pelo Ciro Gomes no último mês. A gente te agradece aí ao recado, Márcio, e a gente tem tentado aqui conversar com o Ciro. Não tá fácil não, viu, meu amigo? Um abraço para você. Já na entrevista da Rejane Hoveler, o Luiz Sérgio Pereira diz o seguinte: linda entrevista, parabéns à entrevistada e à equipe do programa. Puxa vida, vocês estão arrebentando. Obrigado aí, Luiz Sérgio, pelo teu elogio. No nosso site, a Yara da Luz Hoveler, que deve ser parente da Rejane, também elogia. Excelente explanação, Rejane, parabéns. No nosso Instagram, a Marilda da Silva Ribeiro diz: as entrevistas do programa estão muito boas, parabéns. Lamentável privatizar a SEDAI. O que vocês acham?
Obrigado, Maria, pelo teu elogio e, sem dúvida, é lamentável que essa empresa tão importante para o nosso país, para o nosso Rio de Janeiro, esteja passando por esse processo de desmonte. O saneamento básico é algo fundamental. A população brasileira não pode pagar o preço pela privatização da SEDAI, pelo anseio desses privatistas e desses neoliberais que estão colocados aí no Estado brasileiro. Eu te agradeço mais uma vez, Marilda, o recado e a audiência. Novamente aqui, o nosso ouvinte André, do Morro da Formiga, ele participa pelo nosso site e diz o seguinte: Bom dia, família Faixa Livre. Sempre relevante as considerações de Henrique Acker. Trazendo contribuições para uma discussão maior, segundo interesses coletivos, sigo propondo uma oxigenação em relação aos entrevistados. Um chamado aos ouvintes para que proponham nomes seria bastante saudável e enriquecedor, dando um maior protagonismo àqueles que são a razão de existir desta trincheira radiofônica. Abraços. Abraço para você também, André. Pois é, meu camarada, a gente recebe de bom grado todas as indicações de vocês para entrevistados ao programa. A nossa produtora, Celeste Sintra, tem tentado variar os entrevistados aqui do Faixa Livre. Vocês devem estar percebendo isso nos últimos dias. E a gente agradece toda vez que vocês nos indicam algum entrevistado novo. E mais uma vez eu reforço o convite para que vocês indiquem entrevistados aqui para o programa. Os recados de vocês podem ser enviados pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br, também pelo nosso canal lá no YouTube, que é o Faixa Livre, ou pelo e-mail ouvinte@programafaixalivre.com.br. E agora eu já cumprimento a presidente do grupo Transrevolução, coordenadora do Casanem e da Frente Internacionalista dos Sem Teto, a FIST, e membro do Fórum de Travestis e Transsexuais do Rio de Janeiro, Indianara Siqueira. Indianara Siqueira, bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Indianara Siqueira. Sou também coordenadora da FIST, Frente Internacionalista dos Sem Tetos, coordenadora da Casanem, do Preparanem, que é um pré-vestibular para travestis transexuais, e PUT. Eu uso sempre a palavra E no final para neutralizar linguagem, sem binarismo de gênero masculino ou feminino, enquanto uma pessoa transvestigênero não binária. Indianara, muito obrigado por você estar conosco aqui no Faixa Livre falando a respeito de um episódio muito complicado ocorrido lá na ocupação Stonewall Inn, a Casanem, em Copacabana, quando homens armados tentaram invadir o espaço, intimidando seus ocupantes, questionando a respeito de filiação partidária. Primeiro eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é a Casanem, quando ela foi estabelecida, quantas pessoas residem por lá. A Casanem é uma casa de acolhimento para LGBTIA+, que nasceu em fevereiro de 2016, sendo um desdobramento do pré-vestibular Preparanem, que é um projeto de educação do Transrevolução para inserir travestis transexuais nas universidades, né, e conseguimos. Desde 2015 existe o Preparanem, que hoje também já acontece em Niterói, desde 2016, né, e a Casanem é um desdobramento de tudo isso, porque viu-se a necessidade de acolhimento para travestis transexuais que participavam desse pré-vestibular, né, que vinham ou de abrigos, ou que estavam vivendo nas ruas, ou em situação indigna, né, morando com familiares que eles humilhavam, né, alguns inclusive expulsos de casa nesse momento, né. Então a Casanem é isso, é um projeto de casa de acolhimento para LGBTIA+, um projeto também de ocupação urbana, né, de ocupar espaços que estão desativados para reativá-los. Então a Casanem transita pela cidade, né? Vamos aí para 5 anos de casa de acolhimento e estamos. Então a Casanem é anticapitalista, é vegana, né? Reaproveita, né, aí ecologicamente, né, resíduos, né, de roupas, várias coisas aí. Então nós temos o ateliê de modelagem, corte e costura. Nós temos também a cozinha vegana, né, e na produção de alimentos para delivery, né, que era um projeto que aconteceu no Palco Lapa com muito sucesso, mas tivemos que parar aí na pandemia. E também acolhemos, né, as pessoas com seus animais de estimação, núcleos familiares de LGBTIA+, mulheres em situação de violência doméstica, né, e familiar, que principalmente nesse momento de pandemia aconteceu muito, aumentou muito a violência contra a mulher e a violência contra a LGBTIA+,
Então, a Casa NEM é um espaço de acolhimento onde se discute tudo, onde se desconstrói tudo, né, e onde acontece uma formação política, uma formação aí, de inserção também nas universidades, né, nas escolas, né, no ensino público. Em geral, trabalhamos com várias parcerias. Agora, como se deu essa tentativa de invasão? Quais os motivos vocês acreditam que levaram a esse episódio? Houve violência física contra algum dos integrantes da ocupação? Vocês chegaram a registrar ocorrência policial? Então, já a gente está aí nas ruas, né, desde, né, do golpe contra a presidente Dilma, né, esse impeachment ilegal aí que aconteceu. Também estivemos nas ruas contra o Temer, né, pelo Fora Temer, né, e estamos nas ruas agora pelo Fora Bolsonaro, né, porque aí eles não, Fora Bolsonaro, Fora Guedes e Mourão. Moro já se foi, né, o Moro, né, já se foi, né, o desmoralizado, né, então esperemos que continue, né. Então, estamos aí nas ruas agora pelo Fora Bolsonaro e os bolsonaristas nos perseguem. Então, no dia 7 de junho fomos perseguidos até a Casa NEM, né, por eles, tivemos que ser escoltados pela Polícia Militar, né, de moto, temos filmagens, inclusive, disso, né, como prova, e agora, né, todas as vezes tem Polícia Militar em frente ao prédio, na rua, né, nunca tinha, agora tem, porque a mãe do presidente do Tribunal de Justiça mora na rua, ela acha um absurdo a ocupação ali, o presidente do Tribunal de Justiça, que é LGBTfóbico, que em 2009 já teve que se retratar por conta de LGBTfobia, e ano passado, em 2019, né, fez aquela aprovação para retirada e recolherem os livros e quadrinhos com temática LGBTIA+, a Bienal do Livro, onde teve, né, toda aquela manifestação da comunidade LGBTIA+, contra ele, né, contra isso e contra a Crivella. Então, agora estamos sofrendo essas perseguições por estarmos nas ruas fora Bolsonaro. Dia 28 de junho tivemos perseguições também, tivemos agressão por parte da polícia, que prendeu uma manifestante que estava com um megafone, agrediu fisicamente com cacetete Micaela, uma das moradoras da Casa NEM, deixando seu corpo marcado, atacando a manifestação do dia 28 de junho, pelo Dia Internacional do Orgulho LGBTIA+, né, e pelo Fora Bolsonaro também. Estávamos aí com FIST, MOB, PCO, Sindipetro, né, que são sempre os apoiadores aí da causa e da casa, né. Então essas perseguições estão acontecendo, né. Dessa vez foram 2 homens armados que chegaram, falando que eram policiais e que precisavam entrar para fazer uma revisão, sei lá o quê, e aí o pessoal pediu o mandato, eles falaram que não tinha, então começou uma altercação ali de bate-boca entre o pessoal da casa e eles, do lado de fora, e aí falaram que eles iam colocar no relatório o que eles quisessem, e que era por isso que eles matavam logo esses merda, entendeu? E aí, sendo bem LGBTfóbicos, assim, né, mostrando em que país nós vivemos com esse desgoverno aí, né, que está no poder atualmente. Depois desse episódio, houve um aumento da segurança a vocês aí da ocupação, Indianara? Não houve nenhum aumento na segurança. O que nós fizemos foi contactar, né, a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, né, aí, né, L. Georgina, né, onde trabalha também o filho do governador, né, o Eric Witzel, que são parceiros da Casa NEM, aí, né, ainda mais nesse momento de pandemia, que tem nos ajudado aí com os carros, né, as vans da Secretaria Municipal de Assistência Social para transporte de cestas básicas, que é um trabalho que a Casa NEM vem fazendo, né? Mais de 3 mil cestas básicas distribuídas aí à população, à comunidade LGBTIA+, a populações vulneráveis, fora as quentinhas que são distribuídas, né, à população de rua, roupa, alimento também, ração, né, para os animais dos moradores de rua, para animais abandonados na rua. Então a casa faz um trabalho intenso, né? Mas não houve aumento na segurança, não. Também comunicamos o Rio Sem LGBTfobia, né? A Carol Caldas, né, a coordenadora, né, já entrou em contato com as delegacias da área para saber, né, o que está acontecendo realmente. Se foi alguma das delegacias ou ordem da justiça, alguma coisa, para que esses homens armados fossem lá. Mas os movimentos sociais também que se mobilizaram, né? Mas a gente não sentiu um aumento na segurança. Quer dizer, carro da polícia sempre tem lá, né? Como eu falei, né? Agora, depois que a ocupação está lá, sempre tem carro da polícia lá, né? E aí é isso. Então, a gente tem aí todo o nosso trabalho, né? Estamos aí com mais de 15 mil máscaras, né? Com a ateliê de modelagem, corte e costura da Casa NEM também, que produz, né, mais de 15 mil máscaras para distribuir para a população gratuitamente. Também
acabou dando aí um ganho, né, para as pessoas, que ficam em casa, né, produzindo, pessoas LGBTIA+, que estão em casa produzindo máscaras, né, e aprendendo também modelagem, corte e costura. Então temos um trabalho intenso, esperamos continuar com esse trabalho, né, em um local que estava abandonado há mais de 10 anos, né, onde inclusive tinha obras de arte ali, né, escondidas, né, que estavam se deteriorando. Uma múmia foi encontrada lá dentro, tudo isso está registrado, né, pela imprensa, né, aí que esteve presente no local. E fomos nós que chamamos a Polícia Federal, o IPHAN e o Kellner, né, diretor do Museu Nacional, para que retirassem essas obras de arte e levassem, né, tinha muita coisa lá. Então foram retirados em segurança e entregues ao Museu Nacional. Né? Então a gente tem feito um trabalho social aí em um local que estava abandonado e se deteriorando. Para encerrar, por que você acha que se estabeleceu todo esse ódio na nossa sociedade com a chegada do Jair Bolsonaro ao poder, Indianara? Então, Jair Bolsonaro nunca mentiu, né? Ele sempre disse que ele apoiava a tortura, ele fazia homenagem à Ustra, né? Ele sempre disse que ele apoiava, né, corrupção, né? Sempre envolvido, né, com bandidos, né? Ele e seus filhos, né? Carlos Bolsonaro tem a foto minha, de Tatiana Leonço, Cláudio Nascimento, Tony Reis, Beto de Jesus, o presidente do GGB da Bahia, Luiz Motti, né? Todos na porta, do lado de fora da porta do gabinete, onde eles colocam o mural da vergonha, né? E aí colocam nossas fotos. Aí o Bolsonaro me persegue há muito tempo, já fez fotos minha e mandou distribuir Brasil afora para a casa dos militares, né? É o primeiro presidente processado no mundo por homofobia. Ele foi processado pelo GDN, GTN de Niterói e perdeu, né? A justiça condenou ele, mas quando se tornou presidente, os desembargadores do Tribunal de Justiça, aí também, justiça, né, que a gente sabe como é que funciona, acabou protegendo ele novamente, mas é o primeiro governante condenado por homofobia. Ele nunca mentiu, ele sempre disse que ele era machista, entendeu? Ele sempre pregou, né, a morte das pessoas LGBTIA+, dizendo que ele preferia filho bandido do que filho viado, né, que criança tinha que apanhar bastante para não ser gay, né, então ele é a favor da tortura física também para crianças, e nós vemos aí um desgoverno que está matando mais de 80 mil pessoas, né, por Covid-19, oficialmente, né, e que extraoficialmente esse número já pode ter dobrado, né, e que não faz nada, né, tá querendo vender a cloroquina aí que mandou fabricar, né, aí através dos laboratórios militares, através de empresários, né, que agora precisam vender isso, então tá mentindo para a população que faz bem, né, e que cura o Covid-19, quando na realidade não cura, inclusive colocando a população em risco, porque a cloroquina coloca, né, as pessoas em risco com efeitos colaterais graves para a saúde, né. Nós temos esse desgoverno envolvido, inclusive, na execução de Marielle Franco. Então, a gente sabe muito bem quem está no poder. Mas ele nunca mentiu. As pessoas que votaram nele sabiam quem ele era, porque elas se identificam com ele, porque elas se identificam com esse ódio dele contra pobres, contra a população negra, contra a LGBTIA+, contra as mulheres, entendeu? Pela destruição das terras indígenas, das terras quilombolas, pela invasão, sabe? Por uma falta de investimento em saúde pública, falta de investimento na educação, falta de investimento na cultura, a cultura aí sendo atacada, né? Um país sem cultura, sem memória, né? Porque está sendo atacado, né? Completamente. Os trabalhadores da cultura aí passando, né, muita fome, a cultura, né, que emprega mais de 350 mil pessoas. A cultura brasileira, cinema, audiovisual, emprega mais que a indústria automobilística, né, bem lembrado aí por nossa, né, sempre eterna, né, Tieta, né, Beth Faria, né. E lembrando que esse dinheiro que é da cultura para pagar os trabalhadores, né, da cultura nesse momento, ele não é tirado de nada da população, ele é tirado já do audiovisual que produz mesmo, é uma reserva que existe para isso, entendeu? Então essa história de que está tirando da população não está. E mesmo que estivesse, é dinheiro público. Esse apoio emergencial aí do governo não é do bolso do governo que sai ou cai do céu, é a população que paga impostos e que tem direito a isso. O PT tinha agora, né, pedido a aprovação, né, que esse apoio emergencial fosse alongado, mas eles negaram, né? E lembrando que o Bolsa Família, sem precisar de pandemia, já dava quase que R$ 1.200 por mês, por ano. Desculpa, por mês não, por ano às pessoas, né? Então não fez nada de diferente. Ele queria que fosse R$200, o pessoal foi lá, brigou, os movimentos sociais brigaram para que fosse R$600 e agora queriam que fosse até dezembro. Eles não querem, né? Então tá essa questão aí.
É um desgoverno total, esses ataques todos, né? É um desgoverno total que estamos vivendo, esse ódio, né? Que vem aí, mas que ele também não enganou as pessoas que votaram nele sabiam, né? E ele é um governo ilegal porque é um governo que está na base de um golpe, de um impeachment que é ilegal. Então, ele não foi eleito legalmente, não, ele é ilegal. Enquanto não for anulado o impeachment, não for pedido desculpas a Dilma, que é o que ela merece, né? Esses governos aí, desgovernos, são ilegais. Janara Siqueira, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo uma ótima semana e um forte abraço. Obrigado a vocês pelo convite e a todos os ouvintes aí do Faixa Livre, né, da Rádio Bandeirantes. Então, espero que aí o Brasil melhore, né, que a gente consiga mudar as coisas. E é só mais um temporal, né, vai passar. A solidariedade sempre foi, é e sempre será o nosso melhor remédio. Muito obrigado a todos. Conversamos aqui com a presidente do Grupo Transrevolução, coordenadora do Casanem e da Frente Internacionalista dos Sem Teto, a FISH, e membro do Fórum de Travestis e Transsexuais do Rio de Janeiro, Janara Siqueira. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês, ouvintes, para amanhã estarem aqui conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais um programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!